seja Deus. Meus queridos, eu quero estar trazendo aqui uma palavra de Deus sobre as vossas vidas, sobre a minha, sobre a sua vida. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desponte, desce à casa do oleiro. Ele primeiro desceu, segundo, para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo impactante. Quando Deus ele quer falar, ele pode falar com você em qualquer lugar, até agora nesse momento falando com você. Mas Jeremias ele quis ter um particular. É aquele particular que muitas das vezes Deus quer de mim e quer de você. Particulares são esses que às vezes a gente não entende. Às vezes você está dormindo pela madrugada e de repente dá aquele despertar, você acaba o sono, não consegue dormir. É um particular que Deus quer ter com você. Particular é esse que muitas das vezes o cansaço da nossa vida dia a dia, aleluia, muitas das vezes atrapalha um pouco, porque Deus quer falar e de repentemente pelo cansaço a gente vira para o outro lado e vai dormir. É o cansaço. Mas o nosso Deus ele é tão misericordioso que ainda continua falando. E quando Jeremias agora ele recebe a ordem e diz assim, Deus fala para ele, desce à casa do oleiro, era porque Deus queria, de uma forma figurada, mostrar aquilo que estava acontecendo. E muitas das vezes Deus ele mostra aquilo que está acontecendo na minha vida e na tua vida para que nós venhamos entender o propósito de Deus sobre as vossas vidas. Quando Deus disse, desce à casa do oleiro e lá você vai ver, aleluia, para nós entender melhor, lá você vai ver o oleiro trabalhando sobre as rodas, sobre o seu equipamento, sobre aquilo que ele já sabe, sobre aquilo que ele já entende, louvado seja Deus. E de repente quando ele desce à casa, a primeira coisa que quando ele desce, ele percebe alguém trabalhando. É assim que no momento que o nosso Senhor Deus ele quer falar conosco, ele começa a mostrar coisas diferenciadas sobre as nossas vidas. E quando eu começo a perceber através desta palavra que Deus me deu, louvado seja Deus, quando ele desce, quando ele começa a perceber que há matérias que o oleiro está trabalhando, aí a gente começa a trazer para o mundo atual. Agora vamos imaginar comigo. O oleiro trabalhando. Quando ele vai trabalhando, a Bíblia vai dizer que o vaso se estraga na mão do oleiro. Escute isso, se eu estiver errado, me corrija. O vaso fez o quê? Se estragou na mão do oleiro. Foi o oleiro que estragou o vaso? Ou foi o vaso que se estragou na mão do oleiro? A Bíblia está dizendo que o vaso se estragou na mão do oleiro. Que vaso é esse? É aquele vaso restituído, cheio da glória de Deus, que muitas das vezes se afasta da presença. Mas mesmo ele se afastando da presença, ele está ainda dentro da olaria. Todo vaso que está dentro da olaria, meu querido, pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus, ele faz novamente de uma maneira tremenda e poderosa. Aleluia. Quando a gente começa a perceber isso, o oleiro trabalhando, Deus mostrando a Jeremias, dizendo, é assim, Jeremias, é desta forma que está acontecendo com o meu povo. Agora vamos nós comigo aqui, vem cá para cá. No momento que o oleiro, ele vai colocar o barro em cima daquela roda do equipamento, do instrumento que ele trabalha, antes do barro ir para lá,
ele precisa ser buscado, pegado. Como assim? Primeira coisa que o oleiro vai fazer é buscar o melhor barro. Se a gente for estudar um pouco sobre os barros, tem pelo menos mais de 200 espécies de barros. Mas o oleiro sabe qual é o barro perfeito para fazer o vaso. E quando o oleiro sai para buscar aquela matéria, aquele instrumento que é o barro, ele não vai pegar qualquer um. Ele vai pegar aquele trabalhoso. Como assim, o trabalhoso? É simples. Porque toda a argila, todo barro, aquele mais fervoroso, aquele mais constante, firme, ele vai ter pedras no meio, ele vai ter cacos, ele vai ter pedaços de madeira. Sim, vai ter. Mas o oleiro sabe da maneira que trabalha ele. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Quem era eu? Quem era você que está me escutando hoje? Talvez as pessoas olhavam para você e diziam para você: você não é de nada. Pessoas talvez olhavam para você e não davam credibilidade na sua pessoa. Mas hoje, quando você foi para a olaria e quando você foi trabalhado, hoje as pessoas te veem diferente. Hoje as pessoas olham para você diferente. As pessoas começam a aceitar aquilo que Deus fez na tua vida. Quando a gente olha para o oleiro, a gente começa a perceber o trabalho que ele fez para poder trazer aquele barro para lá. É um processo na nossa vida, varão. O processo é esse, é o processo do barro. O processo do barro é doloroso. O processo do barro dói. Para você chegar em algum canto, você precisa passar por as experiências. Para você chegar onde você chegou, você talvez chorou muito. Para você chegar onde você queria chegar, você pagou alto preço. Muitos vão olhar e vão dizer: como foi que aconteceu? Todo mundo vai ver o teu sucesso, mas não vai ver o teu trabalho que você teve. Todo mundo vai dizer: foi fácil demais. Mas a peleja que você teve lá atrás, pelos bastidores, ninguém viu. Só você e Deus. E quando a gente começa a perceber o trabalho do barro, o oleiro trabalhando, ele pega, ele escolhe. E quando ele escolhe, não pense você que ele já vai colocar você para poder fazer o vaso. Não. Ele vai lhe separar. Primeiro, vai te colocar dentro. Muitas das vezes o oleiro vem e coloca dentro de uma bacia de água o barro. Para quê? Para tirar todas as impurezas. Impurezas são essas. É aquilo que nem te faz bem, nem me faz bem, não faz bem para ninguém. O oleiro começa a tirar. Começa a tirar aquilo que não pertence a você. E de repentemente, o que é que o oleiro faz? O oleiro pega, trabalha e deixa ali, limpa o barro. É assim que Deus faz na nossa vida. Eu não sei se você percebeu nesse período que eu estou falando. Como era eu? Como era você? Olha o que foi que Deus fez, o oleiro dos oleiros. Ele vai tirando aquilo que não nos pertence. E Ele vai fazendo que eu e você renuncie aquilo, aleluia, que não faz bem para poder estar adorando a Ele. É assim que Ele faz.
vai tirando aquilo que não pertence a mim e nem a você. E quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que o oleiro vai trabalhando de uma forma tremenda e poderosa. Que forma é essa? Ele separa o barro. E quando ele separa o barro, louvado seja Deus, estar ali, reservado, estar ali, naquele momento. Mas antes de ir para a roda, para o equipamento a qual o oleiro trabalha, meu irmão, o barro ainda vai passar por situações complicadas. O oleiro vai pegar, vai jogar, ele vai tirar todo o ar que tem dentro do barro. Como assim? Vou lhe explicar. Pode até doer em você, mas eu vou explicar. É porque tem gente que precisa tirar todo aquele ar para Deus mostrar quem está fazendo nas nossas vidas é Deus. Assim como aconteceu com Gideão. Gideão, Deus fala com ele, balhando trigo num lagar, mas Deus queria só 300 para poder lutar, e Deus fala, aqui Gideão, é para dizer para o povo não pensar, em minhas palavras, para o povo não pensar que foi pela mão deles, mas sim foi eu que fiz o milagre, sim foi eu que dei a vitória. E é assim que acontece na nossa vida. No momento que o oleiro separa, aleluia, o barro e tira tudo aquilo, digamos, aceitamos Jesus, o novo convertido, estamos purificados em Deus, estamos cheios da graça de Deus, e de repentemente a gente quer ser melhor do que o próximo. Aí o nosso Deus pega e começa a amassar, vem cá, deixa eu tirar aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Tem pessoas sim que precisa ser trabalhado de uma maneira poderosamente. Tem pessoas, tanto eu como você tem, aleluia, mas é para que isso, missionário, aleluia? É para me abater, é para me desistir? Não, é para mostrar que o projeto de Deus sobre a tua vida, ela é tão linda e tão poderosa, que aqueles que olhar para você vão dizer, valeu a pena aquilo que Deus fez na vida dele, valeu a pena aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus tem sim uma promessa. Eu disse que eu sou zoadento, irmão. E eu estou gostando do negócio aqui. E quando Deus está falando para Jeremias, ele está falando, Jeremias, tu desce à casa do oleiro, porque lá você vai ver o oleiro trabalhando. Era Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, é desta maneira que eu quero trabalhar na vida do meu povo. Vai ter momento que o oleiro vai pegar, vai reservar ali, e de repente, quando ele percebe que ele pega, tira tudo aquilo que não pertence a ele. Pega o vaso, o barro. Tira todo o ar. Todo o meu eu. Deixa totalmente o barro purificado. É aonde começa a entrar no instrumento. É aonde começa a ir para a roda, aleluia, da olaria para poder formar o vaso. É nessa hora que o nosso Deus começa a fazer coisas mais poderosas ainda. Como assim? No momento que o oleiro, ele começa a trabalhar no vaso, ele não trabalha sem colocar a água. Porque senão o vaso não fica erguido. A água quer dizer a palavra. Palavra de Deus. É Deus fazendo a obra aqui, dizendo, tá aqui, receba a palavra. E o vaso vai se erguendo. O vaso vai se levantando.
levantando. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e você mesmo vai dizer: irmão, eu estou quebrado, eu estou moído, porque está acontecendo isso comigo, eu não aguento, eu não suporto, que opressão é essa? Porque isso, eu sirvo a Deus, acontece isso, eu estou na presença de Deus, acontece isso. É porque, meu querido, o processo dói. Sabe por que dói o processo? É porque lá na frente, aleluia, você vai ver o resultado do processo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Esse é o resultado do processo. É você se erguer, é você se levantar, é você olhar, aleluia, para si mesmo e dizer: valeu a pena eu passar pelo processo, aleluia, de espera, valeu a pena eu passar por um processo, aleluia, das lutas, valeu a pena eu passar pelo processo da dificuldade, valeu a pena eu passar por um processo, aleluia, que as pessoas não acreditavam naquilo que o meu Deus colocou no meu coração, aleluia, e hoje você vê o processo de Deus sobre a tua vida acontecer. Tudo isso é o processo. Não há processo que não doa. Não há luta, aleluia, que não vá lhe machucar. Pode doer, pode machucar, mas você vai estar dentro do processo. Quando Jeremias ele olha e diz assim: eu estou vendo o Senhor, um oleiro trabalhando. O Senhor veio aqui, o Senhor falou comigo para mim descer, para mim ver um oleiro trabalhando. Mas Deus queria falar algo profundo com ele. Ele quis dizer: o vaso pode quebrar na mão do oleiro. O vaso pode se estragar na mão do oleiro. Mas o oleiro ainda está aí com ele. Sabe o que é que Deus está dizendo para você esta noite? Deus está trabalhando na tua vida. Eu não sei da maneira que você se encontra, eu não sei da maneira que você está, eu não sei da maneira, aleluia, que você pensou até mesmo em desistir, mas você ainda está assim no processo para erguer, para poder, aleluia, fazer coisa diferente. Missionário Claudemir, quando o oleiro tira, aleluia, quando ele forma, aleluia, o vaso, o que é que acontece? Imagine comigo. Se o oleiro tira o vaso naquele momento e coloca num local, num estante, e se ele coloca água dentro e enche até a tampa, ele corre um risco de não poder suportar. É por isso que o nosso Deus, ele trabalha de uma maneira tremenda e poderosa. Quando ele faz o vaso, a primeira coisa que o oleiro faz é, passa pelo menos 2 a 3 dias ali descansando. Aí de repente vai para o fogo. Para que ir para o fogo? Porque os verdadeiros vasos de Deus é aquele que suporta, passará pelo fogo, não te queimarás. Isaías falando, 43, se eu não me engano. Passará pelos rios e os rios não vão te submergir, não vão te afogar, você não vai, não. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é poderoso, irmão. O nosso Deus, ele é tremendo sobre a nossa vida, aleluia. Quando a gente começa a perceber isso, o oleiro trabalhando de uma maneira tremenda sobre as vossas vidas, irmão, e aí? Ele foi para o fogo, aleluia. Se ele se estragar lá, se quebrar, aleluia, por causa da temperatura, o que é que acontece? Ele vai ser feito de novo, aleluia, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Se ele te colocou lá, é porque ele sabe que você suporta. Se ele te colocou naquela empresa, aleluia, que muitas das vezes as pessoas querem, aleluia, te atrapalhar,
atrapalhar, as pessoas querem colocar uma pedra de tropeço. Se Deus te colocou lá, meu querido, é porque Ele sabe que você suporta, Ele sabe que você aguenta, Ele sabe da tua capacidade. Você pode me dizer para mim, pode dizer para o varão que está aqui, você pode dizer, não, missionário, mas é o seguinte, aleluia, eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas estão aí fazendo tudo aquilo de ruim pelas minhas costas. É porque você tem potencial. Não existe pessoas que não tenham potencial para não ser perseguido. Eu falo em geral, tanto no trabalho secular, tanto ministerial, porque quando a gente fala num trabalho, a gente sempre percebe que tem aqueles que querem tomar a sua vaga, que quer ser melhor do que você. Tem pessoas assim? Tem. Mas é só um momento, as pessoas um dia vão entender e vão amadurecer. Isso é normal, acontece com qualquer um. Mas no momento que Deus coloca você em qualquer lugar, meu filho, vai para cima. Não tenha medo não, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te ergueu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que fez coisas maravilhosas sobre a tua vida. Ministerial, missionário, fala também, falo. Porque como o varão falou, que aqui é um programa aberto assim que eu digo, da responsabilidade dele, né? Então eu achei isso maravilhoso. É igual lá em casa. Então eu vou falar para você, ministerial. Tem pessoas que eu aprendi isso. Viu, varão? Eu aprendi. Não sei se lá, eu acredito que é assim também. Em todo canto. A gente ora para uma pessoa que está no mundo das drogas para ir para a igreja, sim ou não? Sim. A gente ora para uma pessoa que está vivendo uma vida de prostituição, uma vida lascívia, uma vida, aleluia, pecaminosa, para estar na igreja, sim ou não? Sim. É aí aonde entra a solução. É onde é que entra, muitas das vezes, situações complicadíssimas. Não estou me desabafando, estou mencionando a palavra de Deus. Vaso na mão do oleiro. Como assim? Você ora, o irmão vai para a igreja. Aquele que vendia, aquele que usava, aquele que se prostituía, agora ele está se destacando no meio da igreja. Posso falar, não posso? Pode ser que ele não me traga mais aqui, mas eu vou falar. Quer que eu diga, irmão, o seguinte. Muitas das vezes nós oramos dizendo, Deus salva, liberta, transforma, mas quando Deus começa a levantar, quando Deus começa a erguer, aquele irmão começa a se destacar, aí quando a gente percebe, o nome do irmão já está sendo vazado em todo canto, já está dizendo, rapaz, o irmão quer se achar, a irmã quer ser isso, a irmã quer ser aquilo. Você não orou por ele, você não orou por ela, porque agora você não pode ser instruído por ele ou por ela. Tem pessoas que não têm medo de pregar isso. Eu não tenho medo, não. É porque a gente vive isso. A gente sobrevive, a gente vive isso nesse momento aqui. Não é só um canto, é em todo canto. A gente faz círculo de oração, aquele que está ali praticamente à beira da morte, Deus salva, agora é erguido como um presbítero, como um diácono, como um obreiro, como um missionário, aleluia, como um levita na casa de Deus, e de repente você viu fulano? Olha ali fulano, olha ali o que é que está acontecendo, olha aí ciclano, se destacou. Você também tem um potencial para se destacar na obra de Deus, irmãos. Eu aprendi uma coisa, se a gente não receber convite para pregar, a gente tem a Praça de Pacajus. A gente tem, hoje em dia, o celular.
que está à disposição para a gente pregar a palavra de Deus, que nem está acontecendo hoje. E por que está brigando? Por que está questionando? Não estou doutrinando, tá, irmãos? É porque um vaso na mão do oleiro, ele precisa ser diferente. Um vaso na mão do oleiro, ele precisa ter a graça de Deus. Um vaso na mão do oleiro, aleluia, não é só aquele vaso, aleluia, que colocou o terninho, não. O vaso na mão do oleiro precisa passar pelo fogo também. O vaso na mão do oleiro, ele precisa passar pelo processo. O vaso na mão do oleiro, ele precisa chorar. O vaso na mão do oleiro, meu querido, ele passa também luta e dificuldade. O vaso na mão do oleiro é algo diferente sobre a nossa vida. Esse é o vaso na mão do oleiro. Era muito bom se a gente fosse vaso, colocasse um paletózinho, ali colocasse o melhor perfume, fosse para a igreja, não suasse, ficasse só ali paradinho, aleluia, tudo bem, que a graça de Deus também é manifestada, aleluia, sendo você sincero com Deus, não importa se você é pentecostal, se você não é, não importa isso, o importante é você ter intimidade com Deus, aleluia, porque no momento que o vaso está sendo trabalhado na mão do oleiro, é porque Deus quer fazer algo diferente, é porque Deus quer te lançar para longe, é porque Deus quer te lançar para o alvo. Ei, vai ter momentos sim, que no momento, aleluia, que você pensar em desistir, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida de uma maneira tremenda e poderosa. É desse jeito. É desse jeito. Alguns irmãos dizem assim, irmão, você é muito duro. Não, é a realidade que nós vivenciamos. Quantas pessoas se estragou, está estragado na mão, se estragou. Por causa disso, irmão. É um leva e traz, é um traz e leva. Jesus não mandou fazer isso não, mandou? Mandou não, varão. Mandou não. É pessoas querendo ser melhor do que os outros. Meu Deus. Dentro da casa de Deus. Casa de Deus é lugar de adorar. Casa de Deus é lugar da gente buscar a presença de Deus. Casa de Deus é lugar da gente ler a Bíblia. Casa de Deus é lugar, aleluia, da gente meditar na palavra junto com os irmãos. Casa de Deus não é casa de fofoca. Casa de Deus não é casa, aleluia, de desabafo. Casa de Deus, meu querido, não é lugar de qualquer coisa. Casa de Deus é para que eu e você venhamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar para poder o vaso ficar fortalecido diante a graça da presença do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. A casa de Deus é para isso. Porque eu lembro, a Bíblia Sagrada vai nos relatar quando Jesus ele entra, aleluia, dentro da casa de Deus, o que é que está tendo comércio, o que é que ele faz? Quebra tudo, aleluia, ele quebra tudo. Ele vai dizer aqui é casa de meu pai, é casa de oração, aleluia, não é casa de comércio, é Deus bradando, dizendo, ei, a minha casa, aleluia, é casa para estar orando, buscando, exaltando, clamando, bendizendo o meu nome, dizendo que eu sou santo, poderoso, criador do céu e da terra, isso sim. Agora a gente relata, você quer conversar algo? Vá para uma pizzaria, meu querido. Vá conversar com os irmãos. Eu vejo, né, uma igreja, não é dois, não estou criticando ninguém aqui, até mesmo na minha. Louvado seja. A pessoa vai, termina o culto e você viu? O irmão errou, pregou assim, está errado. Ok, isso mesmo. É triste isso aí. Às vezes o irmão novo na fé, escuta isso. Eu digo isso por testemunha própria. Não vou citar o nome da pessoa. Um colega meu mora aqui na cidade de Pacajus. Se ele estiver escutando isso, ele vai confirmar aí em qualquer momento da live. Se ele estiver aí ao vivo. Ele gostava de louvar. Também não vou dizer o nome da pessoa que falou para ele.
Olhou para ele e disse, não, irmão, Deus me livre, não pregue mais, não ouve mais aqui não. Traga só uma saudaçãozinha, não ouve mais não. Não dá para você não. De jeito nenhum, não, nem cante mais. Desde esse dia, o irmão se afasta da presença de Deus. E olha o que eu acho interessante, que talvez oraram para ele estar lá. E os que oraram para ele estar lá, talvez foi os próprios que fizeram isso. Novo convertido. E quando a gente começa a perceber coisas assim, a gente temos que pedir a Deus força e sabedoria. Hoje, 13 anos na fé. As pessoas olham para mim e dizem, não tem medo de se desviar não, meu filho, eu nunca mais desvio na minha vida. Nunca mais. Porque o sangue que está aqui é o sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos passar por luta, dificuldade. Há uma frieza que todo mundo passa. Não venha me dizer você, aleluia, que tem sim uma frieza. Tem momento que você está dizendo, rapaz, não quero fazer mais nada. Hoje não dá certo. Deus já pelejei demais. Aí de repente Deus, eita, vem cá meu filho, eu te chamei. Ainda Deus fala, aí pronto. Aí retorna de novo. Eu já fui assim. Quando eu disse, não Deus, precisa me informar mais não, na mão do oleiro precisa mais não, quero mais não, Senhor Deus, o livro, não dá dor de cabeça demais, o povo é problemático. E quando foi um dia, fui para a vigília, Deus disse, eita, vem cá. E Deus começou a bradar, não tenho eu te chamado, não tenho eu te erguido. Aí eu pronto, Senhor, lá vai eu retornando de novo. É assim. É por isso que eu digo que a gente não se desvia mais, porque toda vez que a gente pensar, diz, Deus, não, Senhor, Deus vai lá e fala, eu sou contigo. Não temas, não te espante, não te assuste, eu sou contigo. E o vaso na mão do oleiro é algo precioso. Medite nisso. Vaso na mão do oleiro é precioso. Sabe o que é isso? Você é precioso para Deus. Nós somos preciosos para Deus. O vaso precisa ser feito para poder receber ali algo poderoso, que é a unção, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que você venha meditar nesta palavra, que você venha entender que o processo que você talvez esteja passando é um processo complicado, um processo de dificuldade. Mas não te esqueça, quem está te erguendo é o oleiro dos oleiros, Deus Todo-Poderoso. Vai ter momento que vai vir palavras para você, talvez para desistir ou para abandonar. Mas o nosso Deus sempre dizendo, para mim e para você, eu te ergui, eu te chamei, eu te formei. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, ele disse para Jeremias, eu já te conhecia e eu vou te constituir profeta às nações. Jeremias capítulo de número 1. Deus falando poderosamente. E é assim na nossa vida. O nosso Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele ainda faz sim milagre sobre mim e sobre a tua vida. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te guardar e te proteger.